Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais do que está acontecendo e o que está previsto para a gente encerrar essa semana e começar a próxima é Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, conosco toda quinta-feira. É a Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, dona Carla, guerreira do agro brasileiro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui mais uma vez nessa quinta-feira abençoada. Amém. É isso mesmo, o prazer é todo nosso. Meu amigo, tem motivo para todas essas baixas que temos visto aí durante essa semana para os preços da soja na Bolsa de Chicago? Carla, motivos sempre existem, racionais ou não. Tá? Se a gente observa queda em tendências de alta, observa altas em tendências de queda, sempre haverá motivos. Agora é sempre discutível, né? Se esses motivos eles condizem com a realidade. Temos um mercado mais apático da soja no futuro, né? Em Chicago, apesar de que o mercado físico bem sólido aqui no Brasil, viu, Carla? Esse mercado sólido no Brasil, ele se dá por qual motivo, Matheus? Porque eu queria entender se essas baixas em Chicago promoveram, por exemplo, um respiro dos nossos prêmios. Com certeza, né? Os prêmios foram aí um precursor de altas no, nessas últimas semanas, né? Assim como também o dólar, a gente teve uma boa recuperada do dólar também até ontem, né? Ao fim do dia a gente teve ali aquela derrocada após anúncios, né? Do Federal Reserve, né? Que já vislumbra, né? Já visualiza, né? O processo de corte de taxa de juros na economia norte-americana. Então temos tanto prêmios, né? Que dezembro, janeiro se mantém próximo já aos 100 pontos. Prêmio dezembro já em 75 pontos positivos para a soja disponível para Paranaguá, janeiro 85 positivo, fevereiro na iminência de zerar, tá? Fevereiro que já está em menos 20, vale lembrar que o fevereiro já esteve lá em menos 110 há cerca de 3 a 4 meses atrás, a gente vinha batendo na tecla que é insustentável os prêmios negativos como estão, né? Caso contrário não teria apetite nenhum, né, na originação por parte do produtor rural. Então, temos sim, tanto prêmios em recuperação, quanto esse dólar que tentou daquele voo de galinha, assim dizendo, né? Que trouxe uma certa estagnação dos preços físicos, né? Apesar das quedas em Chicago. Matheus, isso promoveu um avanço da nossa comercialização? O produtor aproveitou esses preços melhores, ou esse mercado pelo menos consistente, né? Se não subiu tanto, mas pelo menos essa consistência dos nossos preços internamente para promover mais negócios, para avançar com a sua comercialização? Poucos negócios realizados, viu, Carla? A gente tem observado muitos ainda produtores, né, com um grão disponível em mãos, de safra 23, né, tanto soja quanto milho. Esses sim estão mais adeptos, né, a rodar negócio, até porque a soja disponível teve sim um grande movimento, né? Soja no interior do Brasil que há cerca de 4, 5 meses atrás era precificada a 115, 120 reais ou até abaixo disso em algumas praças de Mato Grosso e Rondônia. É uma soja hoje disponível que já sofreu um salto, né, de mais de 20 reais por saco. Mais de 20 reais por saco. Em algumas praças ali, essa soja disponível, né, já sofreu um salto de quase 35 reais por saco. Então esse produtor que já está chegando no fim do ano, né, já começa a planejar, em especial, né, o controle contábil para 2024. Sim. A gente tem visto sim mais negócios no disponível. Futuro, parado, né? O produtor que está vendo hoje, né, todas essas complicações dentro do campo, como a gente sempre fala por aqui, né? Ele está pouco susceptível a avançar com venda futura, Carla. Matheus, isso acontece ainda porque a gente vê não só essas perdas se acumulando na nossa safra, mas as previsões climáticas também voltando a trazer preocupações acentuadas. Quando a gente olha para os modelos climáticos, principalmente em termos de temperatura, a angústia até aumenta, né? Demais, Carla. E é por puramente esse motivo. Tá? O produtor ele não consegue se planejar sobre a oferta que terá em mãos, né? E eu volto aqui batendo na tecla. Talvez aqueles que estão nos acompanhando toda quinta-feira me escuta falar isso e sim, já quase que repete a mesma coisa. O produtor é ser humano, é empresário como qualquer outro, de qualquer outro ramo. Assim como um empresário do setor têxtil, farmacêutico, transportes. Se ele não consegue criar uma projeção do que vai ter de oferta em mãos para esse próximo ciclo, ele não consegue fazer o planejamento de venda. Normal. Tá? Ele é empresário, está pensando no próprio negócio. Ele colocar hoje, ele se submeter a novas vendas no atual momento, ele corre o risco da ruína, de não ter o produto que está em linha de produção em mãos para ser entregue como garantia, né, da venda. Então, assim, é normal e até o natural e o esperado a se fazer num cenário como tal, né? Ver a lavoura em deterioração
vê a lavoura enfim, da própria propriedade perdendo o teto produtivo, dia após dia, calor incessante. A gente teve ali previsões, né, de boas rodadas de chuvas ali nesses últimos dias, previsões que não foram confirmadas, cara. Puro padrão El Niño distorce toda a atmosfera, mostra previsões, não confirma, não mostra previsões de traz chuvas, então é uma distorção completa, até mesmo em previsões de estações meteorológicas, né, em loco, e ali dentre todas as ferramentas que temos em mãos, né, para fazer essas análises atmosféricas, meteorológicas, previsões climáticas, né, as estações meteorológicas em loco é onde a gente vai ter uma maior taxa de assertividade, né, para talhões específicos, não para macro-regiões, e mesmo as estações não conseguem ter assertividade um padrão como tal. Então, é impossível a gente ter realmente algum apetite de produtor e avançar com venda. Como eu já disse no passado, vou voltar a dizer agora. A não ser que a soja esteja 30, 40, 50 reais acima e o produtor veja que vale o risco. Poxa, vale o risco hoje de eu avançar com as vendas, mesmo não sabendo se vou ter produção, porque minha soja vale 30, 40, 50 reais a mais no saco. Caso contrário, os preços atuais, não há incentivo para venda, cara. Agora, Matheus, essas informações que você acabou de trazer, essa semana elas se chocaram com as medidas anunciadas lá pelo novo governo argentino, por Javier Milei, por Luiz Caputo, ministro da Economia, que começam a trazer uma outra perspectiva para a oferta argentina de forma tal que ela vai chegar ao mercado em outros volumes, em outros momentos. Isso chocou-se com esse cenário climático muito adverso aqui no Brasil? Carla, as medidas que foram ali tomadas por Milei, né, dentro da Argentina, elas foram ainda muito subjetivas, tá? Até porque o impacto direto ao nosso agronegócio ainda não existe, tá? Todo o receio que se tinha sobre a derrubada das retenções ainda não foi acontecido, ainda Sim. não foi observado. Pelo contrário, a gente teve ali no começo da semana, né, Milei anunciando novas medidas de taxar as exportações de produtos não agropecuários. Exato. Porque ele já entende que os produtos agropecuários, matérias-primas, né, in natura, grão in natura, já está com, enfim, já está com uma carga tributária muito pesada aos argentinos. Então, a gente está vendo que ele está tentando, né, construir uma receita para pagar esse rombo, né, do peronismo colocado dentro da Argentina, que afundou o nosso país vizinho na lama, né, uma potência econômica como a Argentina, rico em matérias-primas, né, está afundado por, enfim, por ideologias, né, políticas de esquerda, muito focadas, né, na herança de Perón. Então, acaba que hoje a gente não vê, né, que Milei ou as novas medidas do governo argentino possam trazer alguma ameaça ao Brasil, e sim a reconstrução da oferta. Vale lembrar que no ano passado a Argentina teve a pior safra de sua história, a pior. Nunca se teve tanta quebra produtiva na Argentina como foi o ano passado. Uma safra de soja que saiu de um potencial de 50 milhões de toneladas finalizou com 22. Mais Exato. da metade da produção argentina por água abaixo. Então, a reconstrução da oferta, sim, é um ponto de ameaça que já vem sendo monitorado há meses, sem novidades até então. Agora, o que a gente observou, né, sobre essas medidas ainda subjetivas, né, do novo governo da Argentina, não, na nossa percepção, não traz nenhuma ameaça fundamental ainda, né, ao nosso setor aqui, à competitividade do nosso produto no Brasil. Matheus, o que a gente deve observar, né? Que pontos de atenção a gente traz para fechar essa semana, que foi uma semana de baixa para Chicago, mas né, esse respiro nos prêmios e esse mercado consistente no Brasil, o que a gente deve amarrar para fechar essa semana e ter de alerta para a próxima semana, já nessa, né? A gente está fechando 2023 já. Olha, Carla, essa reta final de ano, né, ela é sazonal. A gente sempre tem essa apatia nas negociações, tá? A gente tem sempre essa redução, né, do volume negociado no mercado de futuros, no mercado físico. Então, é sempre muito importante ressaltar, né, que o mercado, em essas retas finais de ano, elas tendem a ser realmente mais paradas, né? Porém, eu alertaria, né, deixaria muito atento, né, aquele produtor que esteja nos assistindo, tá? Que, assim como foi, né, as últimas safras, em especial a safra 22 e 23, esse período, né, entre os feriados de Natal e Ano Novo, são períodos aonde podem sim aparecer, né, excelentes negócios. Tá? Assim como foi o ano passado de 22 e 23. Sim. Aqueles produtores que se prepararam, né, e avançaram com vendas entre o final de dezembro, começo de janeiro, né, pegaram preços ali de 30, 40 reais acima do que o mercado exerceu na soja
em final de fevereiro, começo de março, abril, né? Quando a gente viu soja base Porto, né? Saindo lá dos seus 170 para 130, base Porto. Uma soja que saiu do interior do Brasil de 130, 140 para R$ 100 ou abaixo disso. Tá? Então, essa época do ano é uma época de estar atento. Por quê? A apatia agora, ela vira ação na retomada do mercado na entrada de janeiro. Certo. E a ação vai ser o quê? Digerir tudo que a gente tem mostrado com a realidade aqui do campo. Como eu já bati nessa tecla, o mercado ainda não entende a dimensão, a proporção da quebra aqui no Brasil, o mercado não entende o quão, né, tem sido danificado, né, os campos aqui do nosso país. Sim. E voltando em janeiro, com essa realidade mais escancarada, os movimentos podem ser bem mais agressivos. Podem não, deverão ser bem mais agressivos, viu, Carlos? Matheus, para a gente concluir, como é que está se comportando a demanda essa semana também? Muitas, de segunda a quarta a gente viu o USDA fazendo anúncios de venda de soja ou para a China ou para destinos não revelados, como eles trazem ali que o mercado especula ser a China. Aí eu queria entender de ti, como a gente vai encerrando esse ano para a demanda pela nossa soja e as perspectivas da demanda para a nossa soja 23-24? Olha, Carla, demanda intacta, tá? A gente não tem, assim, como eu disse, é normal ao mercado agrícola no mundo inteiro a gente sofrer essa desaceleração de liquidez, tá? Porque é reta final de ano, tá? As pessoas aqui no Brasil, os produtores estão preocupados com o campo, sabe? As empresas estão naquele processo de férias, manutenção das suas esmagadoras, manutenção de refinadoras, enfim, de todo um processo de férias coletivas. Então é normal essa época do ano a gente estar esse processo de desaceleração, porém a demanda sazonal, né, quando a gente compara esta época do ano com outras, né, essas mesmas épocas do ano no passado, a gente ainda tem uma fila de embarques recordes, tanto para a soja quanto para o milho. Tá? Então, apesar de a gente estar sofrendo essa desaceleração, que é normal para a época do ano, a gente ainda tem muita demanda agressiva, né, tanto soja quanto milho, que eu vou até pegar o dado aqui já de maneira mais atualizado ontem, viu, Carla? Pela Sim. Pátria. Ó, a gente tem um total de 4,26 milhões de toneladas de soja em fila de embarques. Só para efeito de comparação, isso é 100% a mais do que o mesmo volume em fila de embarques no ano passado. Fenomenal. 100%, dobrou. Ele é 200% a mais de soja do que a média dos últimos 5 anos. Meu Deus. 200%. É mais que o dobro, é 2 vezes mais. O milho, a gente tem hoje 6,57 milhões de toneladas em fila de embarque, que é um total de quase 25% a mais do que o ano passado. Ano passado, vale lembrar que a campanha de exportação de milho ela só aqueceu no final do ano, em especial na entrada de dezembro, né, quando tivemos a liberação da exportação do nosso milho para a China, pela primeira vez na história. Sim. Só que quando a gente compara com a média, essa mesma época do ano, a gente tem o dobro da média em milho, né, em fila de embarque aqui no Brasil. Então a demanda para essa época do ano, apesar dessa desaceleração, está tirando o pé do acelerador, não está freando. Tá? Então ela continua indo para frente, continua acelerando, porém, né, a gente tem ali uma demanda para essa época do ano muito agressiva ainda, viu, Carlos? Matheus, uma pergunta do perfil de frente com o Martim Castro. Quais os principais portos onde estão acontecendo esses embarques? Os principais portos continuam sempre os mesmos, né? A gente tem tanto o canal de escoamento Santos, Paranaguá, assim como Miritituba, Santarém, né? Vale lembrar que Miritituba, Santarém, né, foram portos que ganharam muita relevância, né, ao longo dos últimos anos, apesar dos baixos níveis, né, fluviais de escoamento para fazer a ligação, né, com o Oceano Atlântico, né, a gente ainda tem essa tentativa de escoamento via Arco Norte, porém, né, sempre ressalto, apesar da relevância que o Arco Norte tem, os principais portos ainda são os portos do sudeste e sul do país, né. Então, temos ainda muita soja sendo escoada, em especial Paranaguá e Santos. Matheus, o Guilherme Guarnieri te pergunta. Bom dia, Carla e Matheus. Bom dia, Guilherme. Pergunta ao Matheus, o que você acredita em preços de soja balcão dezembro e janeiro na região de Bom Jesus de Goiás? Obrigado, tá na tua terra. Bom Jesus do Goiás, eu tenho que puxar minha calculadorinha aqui para a gente ver em tempo real, como é que a gente vai estar por lá. Mas, ó, dezembro, janeiro, a gente está em dezembro, né? A gente está ali praticamente matando a primeira quinzena do mês, né? Amanhã já é dia 15, hoje é dia 14. Então a gente está falando de mais 15 dias, né? Um mercado que praticamente estático, tá? A gente não vê grandes reações
realmente para o mês de dezembro. Janeiro, muito cuidado com janeiro, pessoal, que apesar dessa quebra mais vertiginosa do Brasil em construção, né, ou talvez a gente pode até mudar a frase, né, a safra brasileira em desconstrução, assim dizendo, a oferta em desconstrução, em deterioração, como eu falei Sim. na semana passada, a gente tem para janeiro, né, aquele produtor que se prepara para rodar o ano comercial por questões contábeis, tá? Deixa aquele produto em mãos da safra 23 para começar a ofertar ao mercado em 2024. É o que a gente chama de oferta disponível não comercializável. Tá? Hoje ela não está comercializável por planejamento contábil. Virando o ano comercial para janeiro, a gente se torna essa oferta disponível, que é não comercializável, ela se torna comercializável. Então, o planejamento de muitos, talvez hoje, de vou guardar soja para ser vendida em janeiro. Acredite, isso é o planejamento de dezenas, se não centenas, se não milhares, né, de produtores que ainda têm um remanescente, né, um resquício de soja em mãos. Então, o janeiro pode ser sim um mês meio problematizado, a não ser que o planejamento de venda seja pelos primeiros dias de janeiro. Tá? Se a gente deixar afundar realmente o mês de janeiro, a gente pode ter uma dificuldade, né, de reações mais agressivas no disponível. Tá? Então, muito cuidado. O mercado meio lateralizado por agora, já teve grandes reações, né? Já teve aquele grande fôlego, né, tomado. Verdade. Mas o amigo, né, se não me engano, o Guilherme, conterrâneo aqui de Goiás, meu cara, me procura aí no particular, deixa a gente entender mais o volume, a dimensão, como que tá essa saúde financeira, esse planejamento financeiro, para a gente traçar uma estratégia mais específica para o teu negócio. É isso mesmo. Você que está nos acompanhando, @patria.agronegócios, eu vou deixar aqui no chat, ou @mateus.patria. O homem tá falando o dia inteiro de mercado ali com vocês, insights de quem vive o mercado, não acompanha só a Pátria, mas o Mateus também. Responde tudo pro povo lá no Instagram, né, Mateus? Exatamente, a gente está sempre lá. Né? Eu que nasci do outro lado, né? Enfim, não fui criado no meio corporativo, não fui criado no meio de escritório. Então, eu sei que é muito importante essa tentativa de conexão, né? As pessoas realmente, a classe produtiva em especial, ela sofrer esse esclarecimento, né, do que acontece. Muito complexo o mercado, né? E parece que as pessoas só tendem a dificultar ainda mais. As pessoas que eu digo assim, alguns analistas que, em vez de descomplicar o mercado, cria tanto termologia, cria tanto complicador, que além de errar o mercado, ainda, enfim, bagunça totalmente a cabeça de quem está tentando escutar. É verdade, tem toda a razão. Meu amigo, te agradeço mais uma vez por mais uma quinta-feira. Semana que vem estamos juntos novamente, com certeza. Obrigada pela disponibilidade, por responder principalmente a nossa audiência e por abrir o canal para eles também aqui, para que eles possam estar em contato com vocês e com todo o time da Pátria. Sempre um prazer receber você. Obrigada. Eu agradeço, Carlos. Um grande abraço para ti, a todos que estão nos assistindo. Até quinta-feira que vem. Tchau. Até mais. Obrigada.